Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 29 de março, e assim estamos no 5º domingo da Quaresma. No próximo domingo já estaremos celebrando o Domingo de Ramos e esta grande Semana Santa que estamos nos preparando nesse itinerário quaresmal. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João 11, 1 a 45, em que se fala da revivificação de Lázaro. Não é propriamente a ressurreição, como nós veremos na nossa reflexão de hoje, mas Lázaro que morre e volta à vida. Então, a passagem que nós encontramos, alguns versículos importantes, a chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro, e quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. Jesus pôs-se a chorar. Observavam, por isso, os judeus. Vede como ele o amava. Jesus ordenou: tirai a pedra. Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, portanto, meus caros irmãos, com esse Santo Evangelho, desse 5º domingo da Quaresma, nós queremos dizer que todas as leituras de hoje, elas são dirigidas aos candidatos ao batismo, né? E também a nós que já somos batizados, no qual a Páscoa de Jesus se realiza em nós pela imersão na água e pela saída em direção a uma nova vida. Isso representa, portanto, o texto que nós acabamos de ouvir, da chamada ressurreição de Lázaro. Portanto, neste Evangelho nós estamos diante de um sinal que aponta para a ressurreição de Jesus. Aliás, temos falado que esses evangelhos que estamos lendo de João, esses 3 domingos seguidos, eles são profundamente mistagógicos, profundamente catequéticos, e apontam, portanto, para a beleza e a grandeza do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que está na centralidade não somente do ano litúrgico, mas também da nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária, a nossa vida cristã. E aí, portanto, o evangelista quer levar essa comunidade a uma profissão de fé, como nós vimos no domingo passado no episódio do cego de nascença, a profissão de fé em Jesus como ressurreição e vida. Jesus não é simplesmente Jesus, como nós vimos no domingo passado, ou um profeta. Ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso ele nos traz essa temática e esta realidade da ressurreição e da vida. Então nós observamos que Jesus era amigo de uma família. Era a família de Lázaro, Marta e Maria, que representa, assim, também, em certo sentido, uma comunidade que está um pouco desanimada, ou triste, ou sem saber se existe ou não uma vida póstuma. Uma comunidade marcada talvez por uma falta de fé em Jesus, uma fé que vai também progredindo, como nós vimos no cego de nascença, domingo passado, que vai evoluindo até ele confessar e se prostrar diante de Jesus. Então, assim, Jesus também tinha direito e necessidade de ter uma família amiga, e o quanto era importante ter essa família referencial, onde muitas vezes Jesus passava, comia, bebia, se hospedava. Então, o texto diz expressamente que Jesus os amava. Então, significa o conhecimento prévio antes do amor. Jesus tinha um contato, tinha uma amizade. Amizade esta que evoluiu ao nível do amor. Esse amor ágape, portanto, o amor divino. Mas aí expressa Lázaro a condição frágil e finita da existência humana. Lázaro adoece, morre. Portanto, aí está uma imagem também. É um símbolo que muitas vezes nós
não queremos admitir a nossa condição. E um outro traço muito humano, além desse fato de Jesus chorar, é que Jesus, portanto, também se comove diante do episódio da morte, como muitas vezes nós ficamos impactados com a morte de um ente querido. É um Jesus profundamente humano, descrito assim pelo evangelista São João. Portanto, ouvimos a palavra de Marta, ao dizer no seu desespero, Marta, Senhor, já está cheirando mal, vai dizer Marta a Jesus. Faz 4 dias, mas a fé, então, supera a morte. Jesus, então, ele vai desamarrar Lázaro, nesse episódio, que nós temos esses vários versículos, com uma descrição e detalhe histórico, como é próprio de João. Ou seja, liberta Lázaro das amarras, portanto, do condicionamento da própria vida e da própria morte, apontando uma vida nova a Lázaro. Então, no fundo, não se trata de uma ressurreição, como vos falei no início, mas daquilo que nós preferimos chamar de revivificação. Ou seja, acreditar na ressurreição não é crer que ressuscitaremos para a vida presente, mas é acreditar no presente que a vida continua. Ou seja, a ressurreição propriamente dita, nós não voltaremos a viver essa condição de vida física, humana, histórica, condicionada. Então, na verdade, é uma expressão que nós usamos da ressurreição de Lázaro, mas que não é propriamente uma ressurreição como nós cristãos entendemos. Então, é uma retomada, portanto, um retorno à casa do Pai. É isso que significa para nós a ressurreição propriamente dita. Claro que Lázaro, depois de viver essa experiência de Jesus, ser revivificado, ele volta a uma condição de vida familiar. Enquanto que, na nossa ressurreição, nós voltaremos, como nós usamos a expressão, retornaremos à casa do Pai. Quem tem fé, então, acredita num retorno para Deus, um futuro com Deus, e não para o presente do homem. Não voltaremos mais a essa condição histórica e física que vivemos antes da nossa partida e nosso encontro com o Pai. Depois, então, da ressurreição, não retornaremos à vida física, para morrermos de novo. Na verdade, Lázaro, ele retorna a essa vida física para depois morrer e receber a vida eterna. Então, por isso, nós ressuscitaremos para uma vida eterna definitiva e não ressuscitaremos para esta vida terrena, histórica, física, material. Isso é muito importante destacar no Evangelho de hoje. Temos ainda a imagem de Marta, que simboliza um pouco, um resquício de uma vida comunitária, que ainda precisa crescer na fé. Ela expressa não simplesmente uma mulher, mas uma comunidade que cresce progressivamente na fé. A sua fé ainda é uma fé titubeante, uma fé iniciante. Ela acredita na ressurreição do último dia, claro, ela expressa isso a Jesus, mas acredita também no Messias, mas ela precisa ter a fé cristã de que Jesus é a ressurreição e vida. Ele é a ressurreição e a vida, e já aqui e agora, a presença de Jesus vai consolar e ao mesmo tempo ser um sinal de esperança. Então Maria também, de outro lado, pode representar um certo desânimo, e Marta, portanto, vai ao encontro de Jesus dialogando, lançando-lhe algumas palavras, esperando, portanto, uma resposta de Jesus, e Jesus então traz de volta a esta vida o seu irmão Lázaro. É interessante ainda observar que na liturgia da palavra de hoje, para mostrar a centralidade desse tema da ressurreição, São Paulo escreve que aquela vida anterior ao batismo não pode mais agradar a Deus. Então, batizados em Cristo Jesus, em sua morte, é que fomos batizados. Portanto, aqui eu falei que essa imagem é extremamente catequética e batismal. É pelo batismo que fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, diz São Paulo na carta aos Romanos, nesse 6º capítulo, os versículos de 3 a 4. Então, o que representa esse brado de Jesus? Lázaro vem para fora. É o apelo que ele nos faz também para que deixemos para trás a morte,
ou seja, a vida antiga, a vida passada, e perseveremos na vida da amizade com Deus, que supõe, portanto, uma esperança, ver Jesus como Filho de Deus, e uma esperança de uma vida nova, de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida de comunhão com Deus, que é o autor e fonte da vida. Esta é, portanto, a grande lição que a liturgia da palavra de hoje nos transmite. Que, como batizados e batizadas, possamos levar essa luz da vida a todos os nossos irmãos e irmãs e mostrar que Jesus é o sentido pleno de nossa existência, ainda que passemos pelo crivo da dor e da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.